Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Chegamos à aula de número 20, com um assunto, uma breve introdução aos primeiros modelos de universo e as transformações de Galileu. Nessa aula, de forma atípica, nos distanciaremos um pouco do formalismo matemático que estamos vendo até então, trabalharemos um pouco mais com alguns conceitos históricos relacionados à física e posteriormente introduziremos a transformada de Galileu, um tópico crucial para o entendimento tanto da física clássica como da física moderna. Assim como grande maioria do conhecimento ocidental moderno, ele tem como início a Grécia Antiga. O modelo de universo, então, não poderia ser diferente. Um dos primeiros pensadores que temos notícia que introduziu uma ideia sobre o universo foi Tales de Mileto, nascido provavelmente em cerca de 623 a.C. Tales de Mileto, ele acreditava que todas as coisas elas seriam irredutíveis a um único elemento, a água, e por consequência, ele acreditava que a Terra ela era sustentada pela água. Perceba que o modelo então de universo ele era muito centrado na Terra. Não havia ainda qualquer noção e qualquer ideia sobre outras galáxias, estrelas, cometas como temos hoje. Esse é um conceito primário, é um conceito simplório ainda de universo, na medida que na Grécia Antiga ainda não tínhamos todo o aparato experimental e de observação que temos hoje. Seu discípulo ainda, Anaximandro, ele, inspirado nas ideias de Tales, ele descreveu a Terra como sendo uma superfície plana. A ideia, então, de Terra plana é uma ideia que surge na Grécia Antiga. Essa ideia de Anaximandro, ele descreveu a Terra como se ela fosse um tambor, onde caminhávamos por uma de suas superfícies. O próximo grego de destaque que elaborou sua concepção de universo foi Pitágoras, que viveu no período de aproximadamente 580 a 500 a.C., atuando ele em diversos ramos do conhecimento, entre eles filosofia, matemática e física, tanto que um dos conhecimentos mais importantes que se tem na geometria cartesiana é o próprio Teorema de Pitágoras. Ele ainda foi o primeiro a perceber que o universo ele deve ser expresso essencialmente em linguagem matemática, na linguagem dos números, e supor que a Terra é uma esfera. Perceba que a ideia de universo ela teve uma grande contribuição com Pitágoras, pois ele observou que o modelo deveria ser matemático e que a Terra era uma esfera. Um outro filósofo grego que também elaborou uma ideia de universo foi Aristóteles, discípulo de Platão, filósofo muito famoso e muito conhecido pela sua imensa atuação em diversas áreas do conhecimento. A ideia de Aristóteles, basicamente, ela consistia em atribuir ao universo um tamanho finito. Então ele foi o primeiro a imaginar que o universo ele era algo finito e além de finito ele era algo esférico. Aristóteles ainda, ele disse que a Terra ela estava no centro desse universo esférico e os demais planetas, estrelas e qualquer outro objeto celeste, ele girava ao redor da Terra como se tivesse incrustado nessa esfera que o universo era composto. Aristóteles ainda determinou que objetos fora da Terra eram compostos por algo que ele denominou de elemento quintessência. Os demais objetos da Terra, mundanos, eles eram compostos por terra, fogo, água e ar. Agora falaremos do último astrônomo clássico, Cláudio Ptolomeu, que ele viveu por volta de 120 a 180 depois de Cristo na região de Alexandria. Ptolomeu ele evoluiu muito o modelo de Aristóteles. E esse modelo proposto por Ptolomeu foi descrito em um livro chamado Almogesto. Esse livro ele foi considerado a referência no estudo de astronomia, ou seja, no estudo dos objetos fora da Terra, por quase 1500 anos. Ptolomeu ele considerava ainda a Terra como o centro do universo,
Logo, seu modelo ele é o representante mais famoso e mais conciso do geocentrismo, ou seja, geo, terra, centrismo, centro, ou seja, Terra no centro do universo. Ptolomeu ele elaborou um sistema em que a Terra fosse o centro e ao redor da Terra nós teríamos novamente esferas, assim como Aristóteles falou, e nessas esferas os objetos estariam girando. O que Ptolomeu propôs diferente de Aristóteles foi que os planetas eles realizavam ainda órbitas do tipo circular ao redor de um ponto X. Ele chamou essas órbitas de epiciclo. E esse ponto, por sua vez, circundava outro ponto C, que não coincidia com a Terra. Ou seja, basicamente no modelo ptolomaico, nós temos a Terra. Esses planetas, obviamente, eles não circulariam mais como o modelo de Aristóteles, pois aqui teríamos algo que chamamos de excentricidade, a Terra estaria um pouquinho deslocada, ela não estaria bem no centro dessa trajetória. Então imagine, se fosse o modelo de Aristóteles, aqui nós teríamos o planeta girando. O que Ptolomeu fez foi dizer que o planeta ele não gira aqui, mas ele gira ao redor deste ponto fixo, pois ele ainda registra outro tipo de órbita, que é uma órbita ao redor deste ponto fixo. Então aqui estaria o planeta. Este planeta ele estaria circundando este ponto fixo, e este ponto fixo sim estaria circundando a Terra. E a Terra ela não estaria bem no centro desse segundo movimento, mas deslocada um pouquinho. Já em 1473 a 1543 surge uma figura essencial na história das ideias de universo, que é Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico é considerado o pai da astronomia moderna, pois ele foi um renascentista que trouxe à tona novamente um modelo que chamaremos de modelos heliocêntricos, ou seja, para Nicolau Copérnico, o Sol estava no centro do seu universo. Esse modelo heliocêntrico ele foi definido na medida que os demais planetas, assim como a Terra, eles estariam girando, eles estariam realizando órbitas circulares ao redor da esfera maior Sol. Em 1514, Copérnico escreveu em um folheto chamado Comentários, que não teve a impressão, apenas ele foi escrito à mão, suas ideias acerca do universo. Nesta obra surgiram os 7 axiomas que colocaram e evidenciaram as ideias de universo de Copérnico. Esses 7 axiomas eram: os corpos celestes não partilham de um centro comum. O centro da Terra não é o centro do universo. O centro do universo fica perto do Sol. A distância da Terra ao Sol é insignificante comparado à distância até as estrelas. O movimento diário aparente das estrelas é o resultado da rotação da Terra em torno de seu eixo. A sequência anual aparente do movimento do Sol é o resultado de uma revolução da Terra em torno dele. Todos os planetas giram em torno do Sol. O movimento retrógrado aparente de alguns dos planetas é apenas o resultado de nossa posição como observador de uma Terra imóvel. Então perceba que a ideia de Copérnico, evidenciada por esse item 3, ela é uma ideia muito mais elaborada, pois ela acrescenta ainda que o movimento diário ele é o resultado da rotação da Terra em torno de seu eixo. Logo, Copérnico ele afirmou que a Terra ela também, além de fazer um movimento de translação ao redor do Sol, ela faz um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo. Um dos maiores entraves do modelo heliocêntrico foi que o modelo geocêntrico composto por Ptolomeu, ele além de fornecer alguns resultados muito bons, ele tinha como grande e maior defensor a Igreja Católica, em que colocava o homem como a imagem de seu Criador. Logo, a Terra deveria essencialmente, por crença religiosa, ocupar o centro do universo.
Vários cientistas que defenderam o heliocentrismo, então eles sofreram algumas sanções. Como Marcos, temos Giordano Bruno e Galileu Galilei. Na medida que as ideias do modelo heliocêntrico elas mostravam-se muito superiores, tanto na parte de resultados experimentais como na parte conceitual e teórica muito mais concisa, ela começou a angariar cada vez mais adeptos. Só que, a despeito disso, ela ainda não conseguia responder algumas questões simples, do tipo, se a Terra realmente estava se movimentando ao redor do Sol, como sabemos hoje em dia, com uma velocidade de translação de aproximadamente 30 quilômetros por segundo, como nós, em cima da Terra, sob ela, não percebemos que ela está se movendo ao redor do Sol? Essa era uma pergunta que os cientistas adeptos ao heliocentrismo eles não conseguiam responder. Como nós estamos em cima de um objeto que está se movimentando numa velocidade absurda de 30 quilômetros por segundo, não conseguimos observar a sensação desse tipo de movimento. Esse argumento, talvez, tenha sido um dos maiores argumentos a favor do modelo geocêntrico. Obviamente, num tratamento inicial, nós colocaríamos a Terra no centro do universo, pois nós, com os nossos sentidos, percebemos que a Terra está parada. Um dos maiores físicos da história foi o responsável por dar a resposta a essa nossa indagação. Esse físico é conhecido como Galileu Galilei, nascido em Pisa, na Itália, no ano de 1564. Galileu Galilei, ele não cursou qualquer universidade formal. Ele abandonou a universidade de onde estudava aos 17 anos. Mas apesar disso, apesar de ele abandonar o ensino e o estudo formal, Galileu ele dedicou sua vida inteira ao estudo das ciências, em especial ao estudo do movimento dos corpos. Toda a parte de cinemática que utilizamos até hoje, a parte dos movimentos, como o movimento retilíneo-uniforme que abordamos há pouco, ela foi inteiramente elaborada e pensada por Galileu. Ele, então, é considerado, talvez, o primeiro grande cientista moderno que se tem notícia. Devemos nos atentar que, para respondermos então essa pergunta embaraçosa, devemos introduzir um conceito crucial para o entendimento da cinemática, que é o conceito de transformadas de Galileu. Essas transformadas, elas são o cerne de todo o estudo de cinemática. Logo, vamos fazer algumas aproximações para responder essa pergunta. Primeiro, vamos imaginar que o Sol ele encontra-se parado. Apesar de que hoje sabemos que o Sol ele é o centro do Sistema Solar. Esse Sistema Solar nada mais é que um dos milhares de sistemas que existem ao longo da nossa galáxia. E a nossa galáxia ela ainda possui várias outras galáxias vizinhas e outras galáxias ainda muito mais distantes. Logo, vamos imaginar que o Sol encontra-se parado, apesar de sabermos que ele está se movimentando ao redor do centro da nossa galáxia. Enquanto que a Terra, por sua vez, sim, a Terra que ela está realizando um movimento. Vamos ainda descrever esse movimento da Terra com um movimento do tipo constante, apesar de que, a partir das leis de Kepler, sabemos que esse movimento ele não é um movimento com velocidade constante. Mas como primeira aproximação, para não deixar as coisas tão complicadas matematicamente falando, entendermos e conseguirmos responder essa pergunta de forma qualitativa, imaginamos que isso é o que está acontecendo. Então pegaremos basicamente o movimento que a Terra está fazendo ao redor do Sol. Imaginaremos que o Sol ele encontra-se parado, que a Terra está andando com uma velocidade constante. A partir daí, pense que nós cortamos essa órbita da Terra, essa órbita circular, e estendemos ela em uma linha. Logo, vamos imaginar numa primeira aproximação que esse movimento acontece em linha reta, para utilizarmos as equações por nós já estudadas. A transformação de Galileu, então, consiste numa transformação entre referenciais do tipo inercial, ou seja, referenciais com
velocidade constante de um em relação ao outro. Pense que o grande objetivo da transformada de Galileu é expressar as grandezas vistas em um referencial inicial parado com relação a um referencial inicial com uma velocidade constante. Vamos tentar exemplificar como que trabalharemos com as transformadas de Galileu através de um exemplo concreto. Imaginemos que o referencial S, S', no instante de t igual a zero, eles coincidiam e estavam na mesma posição, ou seja, um ponto zero. Tanto o referencial S como o referencial S', no tempo de t igual a zero, eles estavam na mesma posição. Vamos supor que tivéssemos um ponto, como nós estudado, a uma certa distância dos dois referenciais, e esse ponto tivesse uma distância em relação a eles de 80 km. Ainda utilizaremos para essa velocidade constante que o referencial S' se afasta do referencial S, vamos utilizar como exemplo um valor de 2 km por hora somente para tentar ilustrar a nossa situação. Perceba que, na medida que o tempo iria passando, ou seja, após passar 1 hora, passar 2 horas, o referencial S, a posição medida pelo referencial S, ela continuaria sendo para esse ponto aqui a de 80 km, já que ele não se movimenta. Então, a posição medida pelo referencial S quando o tempo é igual a 1 hora, neste caso, seria de 80 km. A posição medida pelo referencial S no tempo de 2 horas continuaria sendo a de 80 km. De outro modo, perceba que o referencial S', à medida que o tempo passa, ele estaria se movimentando. Ele estaria andando 2 km a cada 1 hora. Ou seja, passado 1 hora, ele andaria 2 km, certo? Então, passado 1 hora, ele teria andado a distância de 2 km. Ou seja, o nosso referencial S', ele se encontraria no ponto 2 km. Logo, a nova distância medida por ele não seria mais de 80 km, mas sim de 78 km. Do mesmo modo, passado mais 1 hora, ele estaria agora no ponto 4 km, pois a cada hora ele anda 2 km. E a nova distância medida nesse referencial S', a distância x no referencial linha, para um tempo igual a 2 horas, passaria a ser de 76 km. Perceba que existe uma regra lógica. O que estamos fazendo aqui nada mais é, para achar a relação entre os dois referenciais, é pegar a posição de x, que é a posição de 80, e retirar quanto que esse nosso referencial está andando. Logo, a equação que traduz isso seria a posição no referencial S' é dada pela posição no referencial x, ou seja, 80 km, menos o quanto ele andou. Nós estamos obtendo o quanto ele andou pegando o valor da sua velocidade v e multiplicando pelo tempo. Perceba que foi o que fizemos aqui, quando descobrimos que ele havia andado 4 km. Esse valor de 4 km ele foi obtido a partir do momento que multiplicamos a sua velocidade, 2 km por hora, pelo valor de tempo que havia passado, que era o valor de 2 horas. Ou seja, nós sabemos que ele andou 4 km. Essa relação entre o referencial em movimento constante S' e o referencial em repouso S é conhecida como transformada de Galileu. A segunda parte da transformada de Galileu, ela refere-se à transformação de tempo entre os dois referenciais. Na medida que esse tempo ele é definido como um tempo clássico, nós vamos estipular e vamos dizer que o tempo medido pelo observador em S, ele é exatamente o mesmo medido pelo observador em S', ou seja, ambos marcariam o mesmo tempo. Aqui esse argumento ele não tem tanta importância, mas quando vocês estudarem relatividade geral, verão que essa afirmação aqui
ela é falsa. Nosso próximo passo, então, é aprender como iremos relacionar as velocidades observadas por ambos os referenciais. Ou seja, imagina que temos aqui um objeto. Esse objeto ele movimenta-se com uma determinada velocidade. Qual seria essa velocidade observada em relação ao referencial S e em relação ao referencial S'? Será que elas seriam as mesmas? Obviamente que não. Então, o que estudaremos é como vamos relacionar essa velocidade deste objeto, uma velocidade qualquer, em relação a esses dois referenciais aqui. Para isso, utilizaremos o conceito visto por nós, que é o conceito de transformada de Galileu para as posições. Então, pegaríamos a posição que esse objeto estaria num determinado tempo, em relação ao referencial S, e associaríamos com esta posição no referencial S'. Como fazemos isso? Da mesma maneira que vimos anteriormente, a partir dessa regra aqui. Para uma outra posição qualquer desse objeto, uma posição 2, poderíamos também estabelecer essa mesma relação, dessa mesma equação que relaciona a posição observada no referencial S' e a posição observada no referencial S, a partir desta equação. O que desejamos relacionar é a velocidade apreciada em ambos os referenciais iniciais, ou seja, referenciais que afastam-se ou aproximam-se com velocidades constantes. Para fazer isso, o que devemos lembrar é que velocidade, o conceito de velocidade é igual a variação da posição pelo tempo. Ou seja, para obtermos a variação da posição, este valor de variação de posição aqui, este ΔX, o que devemos fazer é subtrair essas duas equações, pois essa variação de posição, neste caso, seria no referencial S', por exemplo, seria x2' menos x1', e no referencial S seria x1, x2 menos x1. Assim, subtraindo essas duas equações, ou seja, x2' igual a x2 menos v vezes t2. Lembrando que essa velocidade aqui é a velocidade de afastamento dos dois referenciais, essa velocidade aqui. E a segunda equação ficaria x1' é igual a x1 menos v vezes t1. Subtraindo essas duas equações, logo o que teríamos seria x2' menos x1' é igual a x2 menos x1. Neste caso aqui, para continuarmos com 2 menos 1, poderíamos manter esse sinal de negativo para a velocidade e escrever t2 menos t1. Assim, temos a subtração das duas equações. Já temos a variação ΔX. O que devemos fazer ainda para obter a velocidade é obter a variação no tempo, ou seja, obter valores para T2 menos T1 e para T2' menos T1'. Perceba que, de acordo com a segunda transformada de Galileu, o tempo medido em S ele é o mesmo. Logo, esses dois intervalos de tempo eles assumem o mesmo valor. Deste modo, o que faremos aqui é dividir ambos os lados da equação para manter o sinal de igualdade pelo intervalo de tempo T2 menos T1. Feito isso e observando a equivalência entre os tempos medidos em S', poderemos substituir nessa primeira expressão o intervalo T2 menos T1 por T2' menos T1'. Logo perceba aqui que essa é uma velocidade, uma variação na posição por uma variação no tempo totalmente medida no referencial linha. Ou seja, chamaremos essa velocidade aqui de V', que representaria a velocidade deste objeto medida no referencial S'. Do mesmo modo aqui temos o valor
de velocidade medido no referencial S, ou seja, a velocidade desse objeto medida no referencial S. Observando que ambos esses intervalos anulam-se, teríamos uma subtração com essa velocidadezinha aqui, que essa velocidade significaria a velocidade de afastamento de S' em relação a S. Então temos que V' é a velocidade do objeto em relação a S', V a velocidade do objeto em relação a S, e V' a velocidade de S' em relação a S. E por fim, construímos a nossa equação que relaciona velocidades nos referenciais iniciais S e S'. Poderíamos ainda utilizar essa expressão para resolver um exemplo para ilustrar. Um objeto que se afasta com uma velocidade de 2 metros por segundo em relação ao referencial S estaria se afastando em relação ao referencial S' com velocidade de 1 metro por segundo em relação a S, com que velocidade? Nós poderíamos ilustrar este exemplo com este diagrama aqui. Nós temos o referencial S, que poderia ser propriamente a rua, que encontra-se parado. Temos um referencial S', que encontra-se com um movimento de 1 metro por segundo. E temos um outro referencial, um outro objeto com uma velocidade de 2 metros por segundo. É fácil perceber que essa velocidade em relação a S' seria a velocidade que ele se encontra, de 2 metros por segundo, menos a velocidade de S'. Nossa equação, ou seja, a velocidade do objeto em relação ao referencial S', ela é bem clara quanto a isso. Pois perceba que a velocidade do objeto em relação a S é de 2 metros por segundo. A velocidade de afastamento do nosso referencial linha em relação ao referencial S é de 1 metro por segundo. Logo, a velocidade V do objeto no referencial S' seria de 1 metro por segundo. É claro que esse resultado ele é um resultado óbvio, pois se um objeto está se movimentando já a 1 metro por segundo, a diferença que ele observaria com relação ao objeto um pouco mais rápido que ele, somente a diferença de velocidade com relação a que ele está se movimentando. Poderíamos resolver este exemplo ainda por uma lei mais geral, que ela é descrita da seguinte forma: a velocidade de A em relação a B ela é igual à velocidade de A em relação a C mais a velocidade de C em relação a B, considerando A, B e C três referenciais distintos. Observe que então essa lei de adição de velocidades mais usual, ela impõe que podemos relacionar a velocidade de dois referenciais utilizando um terceiro como padrão de comparação. Mas essa associação, ela impõe que esse referencial ele tem que ficar nessa porção interna aqui da expressão. Vamos tentar utilizar essa lei mais geral de adição de velocidades, que é análoga à transformação de Galileu. Ela é um pouco mais didática, digamos assim, para resolver esse exemplo. O objeto que se afasta com uma velocidade de 2 metros por segundo em relação a S. Ou seja, 2 metros por segundo é a velocidade do objeto em relação a S. Estaria se afastando de S' com que velocidade? Na medida que a velocidade de S' em relação a S é de 1 metro por segundo. Então perceba que a nossa pergunta é: qual que é a velocidade do objeto em relação a S'? Logo, se fôssemos aplicar essa lei de adição de velocidade, teríamos que a velocidade do objeto em relação a S', substituindo o objeto por A e B por S' seria igual à velocidade do objeto em relação ao nosso referencial terceiro, que é o referencial S, mais a nossa velocidade do nosso terceiro referencial, no caso S, em relação ao nosso referencial B, que é
S'. Só que perceba então que a velocidade do objeto em relação a S' será igual à velocidade do objeto em relação a S, que tem um valor de 2, e a velocidade de S em relação a S'. Só que não possuímos esse valor, nós possuímos o inverso, a velocidade de S' em relação a S. O que podemos fazer aqui é inverter essas duas, e para isso devemos acrescentar um sinal de negativo, ou seja, ao invés de obtermos uma velocidade de 1, a velocidade de S em relação a S' seria um valor de menos 1. Então obteríamos, por fim, como resposta, o mesmo resultado que o método anterior. E assim, estabelecemos os conceitos primordiais para o entendimento das transformadas de Galileu. E com isso, poderíamos voltar à nossa pergunta. Se a Terra movimenta-se ao redor do Sol com velocidade de aproximadamente 30 km por segundo, como nós, situados sobre sua superfície, não percebemos isso? E a resposta seria: fica para a próxima aula.